Hallo, herzlich willkommen, muito bem-vindos ao nosso Conexão Brasil-Alemanha de Natal. 2020, um Natal muito diferente. Aliás, há bastante tempo a dissemelhança com o Natal dos pastores de Belém vinha se aprofundando. O comércio em torno da data fez muitos colocarem o aniversariante em segundo plano, quando não o ignoravam por completo. E dessa vez, os reis magos, vindos do Oriente, não trouxeram presentes. Vieram, isso sim, travestidos de vírus danosos, que espalharam terror e morte e desafiaram a ciência humana. Depois dessa ambientação na torre da Catedral de São Paulo Apóstolo em Blumenau, cidade símbolo da imigração alemã no Brasil, gentileza de nossa correspondente Angelina Wittmann, o programa Conexão Brasil-Alemanha, especial de Natal, se projeta na Europa, com imagens saudosas de Colônia, a cidade da Catedral, que abriga em sua nave central nada menos que a arca com os restos mortais dos reis magos. Köln, Colônia, mesmo sem os encantos de sempre, continua encantando e convidando para um retorno ao verdadeiro espírito natalino. Quando todos esperavam um Natal menos dramático, com as vacinas anti-Covid-19 acenando com um período de trégua e superação, eis que a suposta modelar Alemanha no cenário europeu, assim como de resto seu similar parceiro RS no cenário brasileiro, irrompem numa segunda onda de proporções ameaçadoras, por alegado afrouxamento antecipado da vigilância sistemática com máscaras e distanciamento social. O que vemos é uma sempre ponderada chefe de governo alemã Angela Merkel transformar-se numa feroz mãe na defesa de seus filhos ameaçados de morte. O vídeo de 20 minutos, na versão brasileira da BBC de Londres, acessível pelo banner Conexão no portal brasilalemanha.com.br, explica o que deu errado no modelo de vigilância alemã e nos induz a apertar o cerco à pandemia, que continua a nos rondar, pelo menos até a chegada, ainda que tardia, das vacinas também aos desinformados e atordoados brasileiros. A chanceler alemã Angela Merkel é conhecida por ser firme e objetiva, mas em um recente pronunciamento público, Merkel surpreendeu. Ela mostrou enorme emoção. Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 3 Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir das. A emoção de Merkel surpreendeu o mundo não apenas por se tratar dela, mas também porque a Alemanha era vista como um exemplo no combate ao coronavírus. Mas agora o país nada e tenta não se afogar em uma segunda onda de Covid-19. Os números batem recordes, assim como no resto da Europa. Eu sou Elisa Crisi, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou explicar as razões para a piora da situação na Alemanha. Para começar, olha esse vídeo que eu mesma gravei em abril de 2020. A Alemanha tinha baixíssimos números de casos de contágio e morte.
começou a flexibilização da quarentena na Alemanha. Foram reabertas nesta segunda-feira, 20 de abril, lojas de até 800 metros quadrados de área. Restaurantes e salões de beleza continuam fechados. Em alguns estados alemães, escolas secundárias e igrejas também voltam a funcionar. Eu listei em abril motivos que tinham permitido uma reabertura parcial no país. O enorme número de leitos de UTI, a testagem em massa e o rastreamento dos casos, o aumento do investimento em hospitais e ainda o grau de confiança da população no governo. Por enquanto, a vanguarda no combate à pandemia pertence à norte-americana Pfizer, fundada em 1849 em Nova York, por 2 imigrantes alemães, Karl Pfizer e Karl Erhard, e a alemã BioNTech, fundada em Mainz, junto ao Reno, perto de Frankfurt, por um casal de médicos em 2008, descendentes de imigrantes turcos, Ugur Sahin e Özlem Türeci. Em fevereiro deste ano, eles convidaram a Pfizer, já sua parceira em pesquisas contra o câncer, para este novo e imenso desafio. Mas também no Brasil, o coronavírus desafiou o espírito científico e empreendedor na busca de soluções para o seu enfrentamento. Na FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, estão em andamento 2 pesquisas. A startup BioLambda criou uma linha de equipamentos que emitem radiação ultravioleta C, UVC, para descontaminação de objetos, superfícies e ambientes, contribuindo para a redução dos riscos de contaminação pelos novos coronavírus. A startup BioLambda criou uma linha de equipamentos que emitem radiação ultravioleta C para descontaminação de objetos, superfícies e ambientes, contribuindo para a redução dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus. Um desses equipamentos é o UV-Mask para descontaminação de máscaras de proteção N95 ou de tecido. Em 5 minutos, a tecnologia pode desinfectar até 4 máscaras. Já a versão manual do equipamento é utilizada para a descontaminação de objetos e equipamentos em consultórios médicos. Com apenas 1 segundo de exposição à radiação ultravioleta, é possível inativar mais de 99% dos vírus. Outro equipamento foi criado para desinfectar ambientes. Constituído por uma câmara de inox, o ar é sugado e descontaminado com uma altíssima intensidade de luz ultravioleta. A empresa é apoiada pelo programa PIP-FAPESP. Enquanto isso, pesquisadores da USP, Unicamp e colaboradores do Amazonas estão desenvolvendo um método que permite diagnosticar a Covid-19 em cerca de 20 minutos. Diagnóstico com baixo custo e sem a necessidade de reagentes artificiais, capazes de reconhecer no soro sanguíneo um padrão de moléculas característico da Covid-19. Um método que permite diagnosticar a Covid-19 em cerca de 20 minutos está sendo desenvolvido por pesquisadores da USP, Unicamp e colaboradores do Amazonas. Com baixo custo e sem a necessidade de reagentes importados, o sistema usa algoritmos de inteligência artificial capazes de reconhecer no soro sanguíneo um padrão de moléculas característico da Covid-19. Também é possível identificar, entre os casos confirmados, os indivíduos com maior risco de desenvolver manifestações graves, como insuficiência respiratória. O exame ainda está em processo de certificação junto à Anvisa. Quando chegar ao mercado, poderá custar metade do preço do RT-PCR, método considerado padrão ouro para diagnóstico da Covid-19.
Conexão Brasil-Alemanha é um projeto de revalorização da cultura alemã no Brasil e de reaproximação com os países emissores dessa cultura, notadamente a Alemanha, a Áustria e a Suíça alemã. A grande referência é o bicentenário da imigração alemã ao Brasil, a pioneira no país de imigrantes em 2024. Trabalhamos em estreita cooperação com a Comissão do Bicentenário da Imigração Alemã em fase de consolidação nos municípios do Vale Germânico, no Rio Grande do Sul, com a FECAB, Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com o Instituto Martiusstaden, em São Paulo, capital, com o Instituto São Leopoldo 2024, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e com a Vale TV, emissora comunitária de Novo Hamburgo e região Rio Grande do Sul, e suas plataformas associadas. Iniciamos agora o bloco 2 do nosso Conexão Brasil-Alemanha especial de Natal com uma frase definitiva. Es gibt kein Land der Welt, das so stark mit Brasilien verbunden war und ist wie Deutschland. Não houve no passado e não há no presente país no mundo tão entrelaçado com o Brasil quanto a Alemanha. Wolfgang Bader, Goethe-Institut, São Paulo, 2014. Museu Nacional em Chamas, no Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2018. 2 anos depois, quem está lá? A voracidade do fogo é uma coisa espantosa. Incêndio de uma proporção tão grande talvez tenha ocorrido em Alexandria, na Antiguidade. Durante o incêndio, eu consegui entrar na minha sala, a gente viu que realmente a situação estava muito crítica e a gente conseguiu então resgatar material óptico, alguns computadores, inclusive material tipo, que é o material que a gente usa para descrever as espécies. No outro dia, quando eu voltei, eu pensei, talvez tenha sido um sono. Não, mas não era. Passados 2 anos, nós estamos trabalhando duro, arduamente, para reerguer não só o palácio em si, mas aprimorar as nossas atividades de ensino e atividades de pesquisa que são indissociáveis do museu como um todo. Nós temos 2 metas bem definidas. A primeira é que a pessoa se encante e que também seja despertado nela o espírito crítico. E o segundo ponto, que ela tenha a convicção e certeza que uma tragédia como essa não vai se repetir. Nós estamos numa etapa muito favorável da reconstrução do Museu Nacional, o que se deve aos inúmeros parceiros que nós temos, desde o Unesco, Fundação Vale, o Instituto Goethe e também o Ministério de Relações Exteriores da Alemanha, que tem nos aportado. E o que as pessoas podem esperar é um museu renovado, um museu que continue tratando de forma altamente qualificada sobre questões de história natural e antropologia, e um museu que seja acessível, que seja inclusivo, e as pessoas vão poder voltar a viver o Museu Nacional. Vai ser um grande dia quando nós pudermos colocar o pé dentro de um museu, do novo museu. As comemorações pelos 250 anos de nascimento de um dos maiores gênios musicais da humanidade foram intensas em toda a Alemanha, com fortes repercussões no mundo todo. Em 17 de dezembro de 1770, nascia em Bonn Ludwig van Beethoven, autor de sonatas, quartetos, sinfonias, entre as quais a famosa Nona Sinfonia em Ré menor, opus 125, por feliz coincidência, composta justamente
no ano inicial da imigração alemã ao Brasil, em 1824, aos 54 anos de idade, já completamente surdo. Também em Porto Alegre, a OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a mais antiga em atividade ininterrupta no país, fundada em 23 de novembro de 1950 pelo maestro húngaro Pablo Komlos, prestou sua homenagem ao grande compositor alemão e gênio universal da música. Os 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven. Nessa semana foi exatamente o aniversário dele. Então, para finalizar o ano Beethoven, nós vamos fazer a Sinfonia número 3, que está entre as grandiosas obras de tudo o que Beethoven fez no repertório da música de concerto. Sinfonia número 3, também chamada de Sinfonia Heróica. Tenham todos um ótimo espetáculo. Chuva em casa, sobre o telhado, com um belo jardim, pode ser uma sensação muito agradável. A mesma chuva, forte, em área de risco, pode ter efeitos devastadores. Vai aqui a nossa solidariedade aos catarinenses do Vale do Itajaí, em especial a população de Presidente Getúlio, por quase 2 dezenas de vítimas fatais e imensos prejuízos. Vídeo especial do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, gentileza de nosso correspondente Dieter Berner, em Blumenau. Lembramos também o falecimento do prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst, vítima de câncer aos 79 anos de idade. E também o falecimento do maestro alemão Gotthilf Fischer,
fundador em 1969, na cidade de Stuttgart, dos mundialmente famosos Fischer-Chöre, Coros Fischer. E um pouco de humor em plena pandemia e Natal, no recôndito do lar, não faz mal a ninguém. Há 2 meses, Portugal surpreendeu o mundo e já iniciava a vacinação em massa. Com as vacinas chegando, uma luz no fim do túnel. E para encerrar o nosso Conexão Brasil-Alemanha de Natal, em homenagem ao austríaco Franz Gruber, autor do Stille Nacht, Noite Feliz, com saudação do cônsul honorário da Áustria em Blumenau, Mauro Kirsten, e na interpretação do grupo vocal Pommernsänger, também de Blumenau. O Consulado Honorário da Áustria, em Blumenau, tem orgulho de apresentar a canção austríaca Stille Nacht, em parceria com o grupo vocal Pommernsänger, desejando a todos boas festas deste final de ano. Olá, nós do grupo vocal Pommernsänger estamos muito honrados em mais uma vez poder interpretar a música Stille Nacht para vocês, agora diretamente aqui do Consulado da Áustria em Blumenau. Also, trotz diesem Pandemie-Szenarium haben wir das noch geschafft. An alle ein recht schön Weihnachten. Desejamos a todos boas festas e um excelente ano novo. Oh
E assim, amigos telespectadores, chegamos ao final de mais uma edição do Conexão Brasil-Alemanha, especial de Natal, com votos de muitas bênçãos e augúrios de muita coragem e ampla vitória sobre a pandemia em 2021. Agradecemos especialmente aos seguintes apoiadores que viabilizaram a presente edição rumo ao bicentenário em 2024. Décio Kron, em Porto Alegre, Igor Rafailov, em Recife, Rodrigo e Simone Steffen, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Cultura só se faz com a produção, oferta e consumo de bens culturais. Acompanhe-nos rumo ao bicentenário da imigração alemã no Brasil em 2024. Muito obrigado pela sintonia e até a próxima edição.